Olá, eu sou Adriana Caran, presidente do Grupo Educacional OPET. Estamos aqui para mais uma edição do programa Inovação em Rede. Hoje nós conversamos sobre o ator empresas do Sistema Regional de Inovação de Curitiba e região metropolitana. Estamos aqui com TT Publio Dias. A TT é cofundadora da Sou Brasil Esportes, que é uma empresa nascente que trabalha com o desenvolvimento de carreira de atletas e também é CEO da Photoplock. Estamos aqui também com o Gustavo Tacla. O Gustavo é diretor de inovação do Grupo Tacla, que empreende na área de shopping centers. Bom, muito obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco. Obrigada, TT. Nós temos aqui duas empresas em momentos diferentes, de naturezas diferentes. A TT traz a experiência e contribui conosco nessa conversa, trazendo a perspectiva de uma empresa que nasce inovadora. Ela cria, a Sou Brasil Esportes é uma startup e ela então vai nos contar um pouquinho da perspectiva dela como cofundadora da Sou Brasil Esportes nesse momento, nesse movimento de inovação. Gustavo, em contrapartida, trabalha e vem de uma família que é uma família que trabalha na área de shopping centers, largamente estabelecidos em Curitiba, na região, e não só em Curitiba, né, Gustavo? Também em Santa Catarina e em São Paulo. Isso aí. Então, uma empresa, como vocês sabem, bastante consolidada. Então, a gente tem aqui a experiência, da empresa já com a história já consolidada, uma empresa que nasce, e a gente vai conversar um pouquinho sobre inovação em cada uma delas, em cada um desses cenários. Bom, eu vou começar perguntando para a TT. Tá bom? Vamos lá. TT, e a pergunta vai para você também, tá, Gustavo? Então já vai pensando aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, inovar tem seus desafios em cada uma dos tipos de empresa. E você encontra facilidades e desafios por ser nascente e por ser também uma empresa estabelecida. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, Como que é inovar e quais são as facilidades que você vê de inovar numa empresa que nasce inovadora, Quais são os desafios de fazer isso porque ela é nascente também, E conta um pouquinho da trajetória aí que você teve na Sou Brasil Esportes. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema muito interessante e esse contraponto acho que vai ser legal, porque tem alguns desafios que eu acredito que vão ser similares, mas em momentos diferentes, Eu comecei a empreender em 2015 nessa outra startup, não foi nem na Sou Brasil, que já está no mercado já há mais de 10 anos, mas lá em 2015 estava começando e nem se falava tanto de inovação, não se falava de mundo de empreendedor, a gente nem se via como startup, a gente não sabia nem o que era isso direito, E a Sou Brasil nasce 4 anos atrás com esse intuito de trazer inovação para o esporte amador e profissional, ou seja, para o atleta buscar softwares, buscar plataformas, buscar uma maneira mais otimizada, digamos assim, de planejar sua carreira esportiva. O meu principal desafio não tem a ver com inovação, que eu falo que é acordar todo dia e mudar o esporte brasileiro. Esse é o meu primeiro desafio como empreendedora, porque o Brasil tem uma cultura de esporte muito grande e a gente quer mudar isso, trazendo o atleta um pouco mais autônomo nas suas decisões que ele faz na carreira dele, usando a inovação. Então a gente traz hoje softwares que são fáceis para o atleta usar, mas que não está na cultura do atleta brasileiro. Então acho que um desafio hoje de inovação dentro da empresa e até fora dela é essa questão de mudar a cultura. E quando você fala de grande empresa também, Você trazer uma inovação para, acho que o Gustavo vai saber falar melhor do que eu nisso, mudar a cultura é uma coisa muito difícil de fazer. E para isso você precisa de equipe. E daí eu acho que é um outro desafio também que a gente tem, que é de você treinar equipes para dentro de um sistema de inovação. Porque muita gente não sabe como funciona a inovação, acha que é simplesmente ter uma nova ideia e aplicar. Você tem processos para seguir, você tem metodologias, você tem diversas maneiras para você colocar um produto, um projeto, um serviço no ar, que para startups talvez seja mais fácil que grandes empresas, que é a agilidade.
a gente consegue ser muito rápido nas coisas, a gente erra mais rápido, a gente não tem medo de errar, porque a gente às vezes nasce errando, né, como muitas startups que vão pivotando e vão mudando ao longo da jornada, mas a gente tem a facilidade e a agilidade, que eu acho que esse é um grande desafio quando você vai inovar. As metodologias ágeis que a gente tanto fala, né, hoje em dia, para quem está começando, é um pouco mais fácil, porque a gente, se errar, não perde tanto, não perde dinheiro, não perde grandes clientes, né, a gente está ali começando. Mas acho que quando a gente pensa assim, quando a gente está nascendo, pelo menos para a Soul, o nosso grande desafio, e aí pensando um pouco na construção em conjunto com uma comunidade, foi encontrar esse suporte um pouco, né? Então, uma rede, e eu ainda empreendo num nicho menor ainda, que é de Sports Tech, então a gente está falando de um nicho, né, não é fintech, não é edtech, não é agrotech, não é todas essas outras techs que tem aí. A gente tem ainda menos acesso a empresas para fazer trabalhos de inovação aberta ou programas de aceleração focados na área de esporte. Então a gente faz muita coisa com pessoas fora do Brasil ou até mesmo fora de Curitiba, né? Então eu acho que o meu principal desafio no começo foi um pouco conexão. Entendi. Mais do que buscar, hoje em dia eu acho que a gente tem bastante acesso a conhecimento, né, online, enfim, e eu sou bem aberta, eu saio perguntando tudo pra todo mundo, mas eu acho que conexão para esse ramo, para esse nicho que eu tô, foi um desafio muito grande que a gente teve. Porque o mundo do esporte, ele ainda pese use tecnologia, ele não usa tecnologia a favor da gestão, por exemplo. Exato, e é muito focado em um esporte, não tem como negar, é o futebol. Hoje no Brasil, em futebol, você tem muita tecnologia, muitos de fora ainda, não se usa muita tecnologia feita aqui no Brasil. A gente tem startups incríveis voltadas para a área de esporte com tecnologia que não conseguem fechar acordo com grandes clubes no Brasil porque usam tecnologias de fora. Mas quando a gente sai do futebol, quando a gente sai do mainstream, fica ainda mais difícil. Entendi. Mas estamos caminhando aí para melhorar, mas ainda é um desafio muito grande. E Gustavo, você? Adriana? O desafio é outro, né? Com certeza. Porque você, você estava conversando um pouquinho comigo, né, antes, né? Então, vem de uma empresa super consolidada, com uma história. A TT não tem história, né? Então, o erro dela, né, o movimento dela é diferente, né? E no teu contexto? Antes de tudo, obrigado, Adriana, pelo convite. Acho que tem muitos paralelos no que a TT falou também e de como inovar também em empresas tradicionais. O Grupo Tacla, a empresa que eu trabalho, é um grupo familiar. E também eu sou o mais novo dentre todos aí dessa segunda geração que está assumindo a empresa. Então é um desafio duplo. Primeiro, tanto o desafio de inovar em processos que já estão estabelecidos, como você muito bem disse, há muito tempo, e também de ser o fato de ser o mais novo nesse ambiente aí que obviamente tem essa segunda geração como um todo, né? Mas traçando alguns paralelos, acho que muita coisa a gente também se aproveita das startups nascentes, que é a questão e aspectos que eles também estão passando, que é a questão de a gente conseguir tentar trazer esse ambiente de agilidade e de facilidade de testar novas coisas dentro. Esse é o maior desafio. Você conseguir trazer alguma coisa nova e quebrar esses processos e hábitos que algumas vezes tem. Aqui no começo, quando a gente começou um pouco antes da pandemia, esse nosso setor da inovação aqui dentro da empresa, a gente via muito, algumas vezes, processos que eram continuamente, se tentava resolver, tentava melhorar e ainda voltavam aos hábitos antigos. Mas é só tentando e forçando em cima, como se pode dizer, a gente consegue também quebrar esses hábitos e trazer essa inovação como um todo. E também, acho que um dos maiores desafios, obviamente, é conseguir trazer essa agilidade e também testar barato. E não gastar rios de dinheiro como outras empresas de capital aberto, essas coisas gastam, e algumas vezes não consegue nem se provar o mínimo para fazer sentido todo o investimento que foi feito. Então o que a gente tenta colocar aqui? Testar barato e também sempre estar procurando dores e coisas para resolver internamente. Isso sempre vai ter, porque aqui é uma empresa que a gente lida com o público, com vários processos internos e todo dia o shopping é que nem um teatro. Você tem que sempre preparar o shopping para receber bem os clientes, agir bem com os lojistas também, que é um outro cliente nosso também, né? Então, que a gente pode traçar aí, que acho que tem muitas coisas que estão em paralelo, tanto numa empresa tradicional quanto numa empresa nascente. Né? E, Gustavo, você fez um ambiente separado, né, para isso. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas aqui a gente está no ambiente da Tacla Labs.
do Tacla Labs, né? É o Tacla Labs. Então, esse ambiente é um ambiente apartado da empresa, mas que se comunica com ela também. Com certeza. Conta um pouquinho disso pra gente, porque me parece que isso também é um pouquinho da estratégia, né? É um pouquinho do caminho que você adotou e que me parece que está trazendo resultados para vocês. Com certeza. Tendo um espaço diferente, que é o Tacla Labs aqui, que é o local que a gente também tem espaços para locação, onde a gente visa principalmente trazer empresas de tecnologia, empresas aí com caráter mais startup, como você pode usar esse termo, para a gente também sempre estar em contato e sempre estar trocando ideias, trocando experiências e trocando possibilidades de iniciativas, né? Como gostam de dizer, fazer POC, né? Fazer provas de conceito de variadas coisas, e esse espaço serve para isso. Daí é bom também estar um pouco fora da matriz ou do escritório principal, essas coisas, que ajuda a gente conseguir também a ter mais facilidade, né? Claro, porque você começa a criar também, né? Uma coisa que me parece que a TT falou um pouco, que é de você conseguir criar esse movimento, né? E esse movimento se faz pelo ambiente, se faz pelas pessoas, né? E criar esse movimento de agilidade. Acho né? que só complementando, né? Eu acho saiu um estudo da Pricewaterhouse falando das diferenças quando você tem ambientes como esse, né? De P&D, de produto e desenvolvimento, como empresas que fazem esse tipo de trabalho à parte, como o Gustavo falou, tem mais sucesso na hora de inovar. Porque aqui é um ambiente seguro, entre aspas, que você tem, né, para testar, rodar, errar, acertar e usar talvez todas esses benefícios da inovação que dentro de uma empresa familiar, engessada, etc., você não tenha a liberdade de fazer, né? Então é interessante essa estratégia mesmo, acho que porque justamente por isso você tem um pouco mais de liberdade para fazer isso que você está fazendo aqui no Com certeza. No e pegando um ponto, né? até empresa familiar é mais fácil que algumas vezes empresas tradicionais 100% corporativas. Pode ser. Que com um pouco aspecto familiar você consegue ter um pouco mais de maleabilidade e conseguir trazer inovação de forma mais fácil, né? Mas concordo 100% com o que o TT falou, essa questão de ter espaços separados aí fez parte de todo o processo, né? Fez parte. E você sempre teve esse espaço separado ou não? Nunca, não teve. Então, e você percebe, mas o espaço separado também de algum modo é uma conquista também que Com você certeza, teve, com né, certeza. ao longo desse tempo. Ou seja, dá para conseguir, dá para fazer inovação sem ter um espaço separado, obviamente, com né? E ele acaba sendo muitas vezes uma decorrência e agora um impulsionador. É tudo um processo, que você inicia vendo dores e onde que você pode melhorar. Foi assim que a gente começou vendo, vamos digitalizar algum processo que traz uma demanda de tempo muito grande, uma demanda de custo muito grande. A gente foi de pouco em pouco e vendo oportunidades, iniciativas, para a gente conseguir desarrolar isso aí e começar a ir para frente, né? A gente começou resolvendo dor e depois agora a gente tem até uma equipe própria de desenvolvedores, designers, tudo, criando produtos 100% internos, próprios para a própria empresa. E também a gente sempre está consultando empresas, não só de Curitiba, mas de outros estados, tudo, para fazer provas de conceito, startups iniciais. A gente foi o primeiro grupo de shopping, acho que do Brasil, a lançar uma ferramenta dentro do aplicativo próprio de video commerce durante a pandemia, onde pelo aplicativo ele já conseguia fazer uma ligação direto para o vendedor da loja enquanto o shopping estava fechado, só podia estar a pessoa trabalhando dentro da loja sozinha. A gente também lançou outras funcionalidades inéditas aí de relacionamento com o cliente, fidelização e tudo mais. Então é coisa que de passo em passo você consegue destravar as coisas de inovação dentro de uma empresa tradicional. Passo em passo. Eu acho que esse ponto é um ponto bem importante, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas imaginam a inovação e elas veem o resultado da inovação, né? O resultado de vocês, por exemplo, enquanto empresa, ou você também, né, TTA, você tem um aplicativo, você tem um resultado que você faz. Essa muitas vezes é o retrato final, né? Mas você tem um processo de inovação que é um processo que você começou a falar um pouquinho, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, né? De uso de metodologias e que é de pouco em pouco também, né? Você não consegue fechar o conjunto todo de uma hora para outra. Eu sou eu venho de uma família de acadêmicos, então a gente gosta de estudar na nossa casa, né? Então eu, quando resolvi empreender, eu parti do princípio de que, cara, já existe gente nesse mundo muito antes que eu, já existem metodologias que funcionam,
vamos estudar e vamos entender e vamos seguir o processo sem pular etapas. E eu fazendo um paralelo, né, eu fui atleta de judô por muitos anos e na minha época as pessoas pulavam de faixa, não sei se todo mundo acho que já fez judô, quase, ia da branca para amarelo, da branca para o azul. Eu com 8 anos de idade falei pro meu professor, não quero pular faixa, quero fazer todas as faixas, porque eu acho que você aprende alguma coisa em cada momento. E quando eu fui empreender foi a mesma coisa, e o meu sócio, que não tinha empreendido na época, eu fui meio que trazendo ele para esses processos, e ele falava, não, mas já vamos fazer tal coisa. Eu falei, vamos, volta, a gente tem que validar, vamos descobrir as dores, vamos fazer pesquisa de mercado, a gente tem que... A minha dor pessoal, Maria Tereza como atleta, pode não ser a mesma dor desses outros milhares de atletas que a gente tem hoje no Brasil. Então a gente foi seguindo essa metodologia, existem hoje diversos estudos, aquele livro que é a Bíblia, né, Startup Enxuta, que eu acho que todo mundo tem que ler que quer empreender um dia na vida, e outras, né, programas de aceleração, fundos de investimento que hoje dão tanto material pra gente estudar, e eu fui seguindo essas etapas. Então, desde o momento de estudar o mercado, estudar a jornada do atleta, entender as dores, aonde que a gente pode atacar. Aí a gente descobriu que são muitos os problemas hoje que tem no Brasil, mas a gente não consegue atingir todos de uma vez só. Por onde a gente começa? E eu sou extremamente ansiosa, eu já queria fazer 17 mil coisas ao mesmo tempo. Eu falei, cara, uma coisa de cada vez, porque as startups morrem. Muitas, a gente sabe disso, né? Os dados são altíssimos. Porque às vezes botar muita coisa uma frente da outra, assim, então... E o que a gente mais vê isso. Né? Tanto eu e a Adriana, a gente participa de um grupo Exatamente. de investimento e a gente vê também várias empresas que querem pular etapa. Exato. Ou também já querem estar num lugar que não Que estão não é naquele o lugar momento, dele na ainda, realidade. né? E isso como posso dizer, tiro e queda. Isso aí inibe você ter esse aprendizado, que é a parte mais importante. E também você vê agora num cenário econômico mais difícil, a captação fica mais difícil. Sim. E o que você vê mais é negativas em vez de vou investir porque a minha custo de oportunidade de capital é mais... faz eu querer investir mais em startup e ter mais esse risco. Sim. Agora não, agora é melhor deixar o dinheiro parado que investir. Exatamente. Então, a empresa tem que se mostrar realmente, né, Gustavo? É claro que não seria... Tu não pode falar que uma startup seja sólida, né? Porque sim. Né? Não é ainda, né? Mas é um projeto mais sólido, né? Um projeto mais consistente que faça sentido realmente. E falando em investimento, a gente teve do ano passado para esse uma queda altíssima de investimento aqui no Brasil, né? Assim, com tudo, ano político, pandemia, o mercado tá ruim, então assim... Aumento de juros, tem, né? Então, emissões das Big Tech. Menos dinheiro e mais startup, né? Porque a gente também teve um boom aí de crescimento de startups nos últimos anos. Então, a concorrência ela é maior. E o que faz a gente começar a fazer é buscar dinheiro fora. Porque no Brasil a gente acaba não tendo... a quantidade de dinheiro suficiente para atender a atual demanda que você tem de empreendedores. E um ponto, se eu posso dizer que é um ponto positivo do nosso dinheiro estar tão ruim, é que a gente vira um investimento barato para fora do Brasil. Né? Então, às vezes eu pedi R$500 mil aqui em Curitiba e pedi $50 mil, $60 mil, é mais fácil às vezes você conseguir fora. O que não deveria ser, né? Eu acredito muito num trabalho feito interno, principalmente para startups que estão querendo trabalhar com o mercado nacional, que é o nosso caso. Tá. Né? Enfim, mas A gente não combinou. Mas agora ela levantou a bola para a gente falar da minha próxima pergunta. A próxima pergunta é exatamente isso da integração das empresas ao Sistema Regional de Inovação, né? Porque você acabou de começar a falar aqui, né, dos investidores, né? Então a busca de recurso financeiro para poder empreender, né? E a gente tem um universo aí de atores que podem colaborar, né? E vão colaborar mais à medida que forem que trabalharem juntos. Então, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente a experiência que vocês têm dessa conexão com o Sistema Regional de Inovação. Tem gente que fala, né, que trata por um outro termo, né, que é o ecossistema de inovação, mas, né, em suma, né, aquele ambiente em que há diversos atores, diversas entidades, né, enfim, que
bebem e que fazem inovação e que juntos poderiam fazer muito mais, Claro. né? Então, conta um pouquinho pra gente, Gustavo, como que você se conectou, né? Eu sei que você se conectou e nós nos conhecemos, né? Como investidores há algum tempo atrás, então você se conectou também ao ecossistema como investidor, né? Mas como que você fez dessa conexão como investidor, dessa aprendizagem, esse trabalho aqui no Tacla, no Grupo Tacla, e como que você conecta com outros atores, né? Como você conecta com o governo, né? Com outras empresas, com as universidades ou instituições de ensino, como que você faz essa conexão? Eu ia pegar bem nesse ponto, que foi todas essas vivências que eu tive na experiência da Curitiba Angels, entrando como investidor e também estagiando lá no início, que ainda eu sou muito novo, estou com 25 anos, mas desde a Curitiba Angels eu estou desde os 18, 19, mas foi ali que, com essa vivência, tanto participando da avaliação de startups internamente, pelo aquele grupo que a gente participava. Sim, o nosso funil de avaliação, e né? também participar dos eventos do ecossistema. Muitas vezes a gente era convidado para participar de bancas avaliadoras, né, em aceleradoras de faculdades, em eventos do governo, também aqui em Curitiba, especificamente do Vale do Pinhão. Acho que todas essas experiências moldaram também para você ter esse apetite por inovar, ter essa vontade de conexão para você conseguir eventualmente trazer alguma coisa para a sua própria empresa. E foi exatamente isso, de ter esse relacionamento, ter essa vivência com startups, você já começa a entender, putz, onde que eu consigo trazer alguma solução que possa ajudar, como fazer esse relacionamento com essas empresas, como iniciar um processo de inovação interna, aqui um programa de relacionamento com startups. E a gente fez exatamente isso. Antes da pandemia a gente começou a abrir processos seletivos para certas dores que a gente tinha internamente e abrindo inscrições para quem quisesse se inscrever em empresas e avaliando e entrevistando cada uma. E dessas soluções, sei lá, vamos dizer, na primeira avaliação de 10 startups, só simplificar os números, mas 2 delas a gente conseguiu fazer uma POC, avaliar e ver se fazia sentido ou não. E disso que veio muitas coisas. Acho que dessa vivência de a gente se conectar e sempre estar indo atrás e conhecendo mais pessoas, entendendo como é esse universo, fica muito mais fácil depois você querer implementar qualquer coisa. Obviamente a gente sempre está procurando iniciativas aí no mercado, tudo para ver se conseguimos fazer iniciativas internas, mas é meio que a mistura de tudo isso aí, né? De a gente ir lá, se conectar para depois você conseguir, obviamente cada caso é um caso, né? Mas conseguir trazer isso para dentro, né? Claro. Eu estou falando muito em aspectos gerais aqui, mas foi mais ou menos isso, de trazer essa inovação para a empresa tradicional. Sim. É um jeito, né? Com certeza. De você... a gente fez uma entrevista com a Espinosa, da Fundação Araucária, a Márcia Cavalcante, que é investidora anjo. E cada um deles contando sobre onde, né, assim, onde está o dinheiro, porque cada um deles tem, né? Governo tem dinheiro, tem recurso financeiro, investidor anjo, venture capital também tem recurso financeiro. E aí a gente perguntou, ok, né, mas como é que como é que as pessoas se conectam? E aí a gente a gente chegou na conclusão lá que, de verdade, né, essa conexão, esse ecossistema é uma rede. E a gente, de algum modo, tem que se jogar na rede, né? Se jogar, assim, você tem que participar, né, participar das conexões, né? Você tem que conversar com o investidor, você tem que participar de eventos, se você é estudante numa universidade, né, buscar dentro da tua universidade, né, algum núcleo ou estimular algum núcleo que fale de inovação e que trabalhe com inovação e que se conecte também com o mundo de fora, né? Porque o grande segredo é a conexão, né? Claro. Como você e da conexão vem que é espontâneo. Sim. Muitas vezes você acha a melhor solução numa conversa 1 a 1 com uma pessoa ou num desses eventos. Sim. Você encontra a solução para a tua dor, né? Mas acho que é exatamente se conectar e trazer essa espontaneidade também, deixar acontecer isso. Acreditar na sincronicidade que as coisas, né, vão acontecer. Senão não estaria nem aqui, né? A gente se conheceu num evento do Vale do Pinhão. Exatamente. E eu acho que isso, eu lembro que quando eu vim para Curitiba empreender, que eu saí de São Paulo para vir para Curitiba empreender, todo mundo achou que eu era meio louca, mas enfim. Curitiba atraindo talento, gente. Eu comecei a me envolver com o sistema de startups daqui, porque eu estava muito envolvida com o sistema de startups em São Paulo. E aí eu
participava lá do distrito, né, aluguei um espaço de coworking, por mais que eu não tinha nem dinheiro, porque a minha startup não tinha dinheiro na época, não tinha investimento, não tinha nada, cara, às vezes é um investimento que vai começar a te trazer retorno. Começar a ser conhecida no ecossistema, as pessoas lembrarem de você, você lembrar das pessoas e participar dos eventos. Então, realmente, conexão é um ponto que eu acho que é extremamente importante para movimentar, né? A gente nunca sabe, como o Gustavo falou, o que pode sair de uma conversa, de um evento e tudo mais. E eu acho que, e aí falando do ecossistema como um todo, né, que você falou, eu vejo na minha situação, por exemplo, né, a gente conseguiu um investimento dos famosos 3Fs, né, Family, Friends and Fools, onde nenhum desses veio de Curitiba. Eu não consegui nenhum dos 3Fs, assim, tirando a minha família, né, mas os Fools todos vieram de São Paulo. E a gente está num momento agora que ainda não é de buscar a próxima rodada de investimento. A gente precisa, talvez, passar por uma aceleração para conseguir uma atração, conseguir rodar um dinheiro, né, fazer caixa para a gente participar por uma segunda rodada de pré-seed ou seed. Aí quando a gente fala de projetos de aceleração, que eu ainda acho que falta para startups nascentes como a gente está. Todo o processo que você entra e perguntar, mas quando você está faturando? Eu falei, então, mas eu preciso de vocês para me ajudar a faturar, para eu conseguir, né, conseguir um investimento maior. E aí eu não estou falando só de Curitiba, mas do mercado como um todo. A gente fala muito de vamos fomentar o empreendedorismo, vamos fomentar as startups, mas aí é uma crítica minha pessoal de que ainda falta olhar para quem está nascendo, né? Óbvio, eu tenho que fazer minha parte. Eu vou nos eventos, eu sou cara de pau, eu converso com as pessoas, eu marco cafés. Eu acho que, né, assim que a gente vai conseguindo fazer conexões, eventualmente uma virada de chave. Mas quando a gente fala do que pode ser feito, né, de programas de aceleração, de programas de governo, enfim, de quem quer que seja, eu acho que falta ainda olhar para essas empresas nascentes com mais oportunidades. Talvez, acho que eu colocaria essa um ponto de atenção, sabe? Mas é uma opinião minha, claro, de quem está vivendo. E assim, gente, um ecossistema, né, ele se fortalece à medida que a gente também olha quais são as suas fragilidades, né, quais são as conexões. E pode ser que muitas vezes as aceleradoras já existam, né, ou o recurso exista e você também não conhece. Então, pode ser também, claro. Estar participando desse ecossistema... Não, é muito importante, faz toda a diferença. E um outro ponto interessante também é que você vê muitas empresas privadas que fazem programa de inovação, mas não tem uma dor específica ou algum objetivo que quer resolver, claro. Eu preciso gastar X dinheiro em inovação. Daí faz uma coisa que tá acontecendo, mas não vai ser bom nem para a empresa que está participando, nem para a empresa que está fazendo esse programa de inovação. Então acho que isso também é uma coisa que é muito importante, tanto as empresas aí cuidarem também de, estou fazendo um programa de inovação, quero resolver uma dor clara e tem que seguir exatamente isso. Seria muita só porque preciso colocar como pro mercado que eu estou investindo em inovação. Mas no final, quem perde tempo pode ser até a empresa, quem perde tempo também é a empresa que está fazendo. Então, acho que é uma coisa importante também de encontrar, as startups encontrarem programas certos e empresas que realmente, de fato, pode virar uma POC e não é algo que está participando e que não pode chegar até o final. Vai chegar, né, vai desenvolver e vai chegar num momento que a própria empresa muitas vezes não tem condição, né, porque não tem aquela dor de fazer com que a startup seja, né, o produto criado, por exemplo, seja vire realmente E startup tem que cuidar, porque também umas coisas mais valiosas você tem é o tempo. E também algumas vezes um tempo desperdiçado é uma coisa que você vê que pode não trazer um benefício, pode ser uma pedra grande no caminho. Especialmente nesse trajeto de captação e de escalada do negócio. Né? Muito bem. Um dos atores do Sistema Regional de Inovação é o ator conhecimento. E eu queria ouvir de vocês qual é a contribuição que esse ator conhecimento pode trazer ou tem trazido, tá? Para você, TT, e para você, Gustavo, nas caminhadas das empresas de vocês. Eu assim, como eu falei antes, né, eu busco muito conhecimento porque eu acredito que agrega absurdamente para todo mundo, né, e a gente falando sobre isso até, hoje eu dou um curso, né, de curso curto sobre empreender na área de esportes, esses cursos de 3 dias, justamente pela uma dor pessoal que eu senti quando eu comecei a empreender, de não encontrar
material de estudo e cursos e cases, etc., para quem quer empreender na área de esporte, né? Então, eu acredito que a educação, o conhecimento, ele acompanha o tempo inteiro. Quando a gente fala das dores da inovação, né, que você, principalmente em grandes empresas, que tem equipes que não estão preparadas para isso, seja líder, liderança ou equipe mesmo embaixo da liderança, que não tem conhecimento da inovação, que não sabe como funcionam os processos, estudar, né, adquirir conhecimento sozinho, via cursos, universidades, livros, eu acho que são essenciais nessa jornada para suprir uma dor que ela tente tanto na pequena empresa quanto na grande empresa, que é você ter pessoas capacitadas para aplicar a inovação e não ser, como o Gustavo falou, aplicar por aplicar, né, para aprender. Então, assim, eu estou sempre estudando e acredito que a Sou Brasil, né, aí falando da minha startup, a gente tem esse viés de querer também educar. Então hoje dentro da plataforma a gente tem cursos gratuitos para os atletas. Quantos atletas você tem engajados na tua plataforma? A gente hoje está com 2.200 atletas na plataforma, a gente tem uma média de, que a gente fala, né, de taxa de usabilidade, né, de atletas ativos, porque eu posso dizer que eu tenho 100 mil atletas e 2 usando, mas a gente está em média de 30%, o que a gente vê como um bom número, né, se você for olhar outras startups com esse sistema que a gente tem, que é de Software as a Service, né, que é um software como serviço. Então, e a gente dentro da plataforma tem a área de educação. Então a gente montou um curso de planejamento, por exemplo, para os atletas, e é sempre gratuito. Os outros cursos, outros materiais educativos, a gente fez e-books, planilhas para os atletas. Então a gente cria material e a gente deixa isso acessível. Qualquer plano que ele esteja no gratuito ou no pago, ele é gratuito, porque eu acredito na educação, tem que ser acessível para todo mundo. Então eu trouxe isso para dentro da empresa, para dentro da startup, é uma coisa que a gente vai continuar ao longo do caminho, assim, sabe? Gustavo, você, qual que é a conexão que vocês têm, né, e se tem, né, com universidades, com escolas de formação profissional, enfim, formação sobre inovação, ou sobre, né, o varejo, por exemplo, que é o teu... Sim. A gente, obviamente, usar aquela frase clichê que educação é uma coisa que se você tem, nunca te tiram, né? E eu acho que é uma coisa muito importante, tanto na jornada da startup quanto da empresa tradicional, você trazer esse conhecimento e ter as ferramentas, como a TT falou, para prover as equipes e prover as pessoas para conseguir fazer, mas também aliado a isso eu acho muito importante a questão da prática, de você também aliar com essas ferramentas a tentativa e o erro. E assim que a gente consegue também desenvolver e trazer isso para dentro da empresa, que geralmente inovação é um processo que vem de fora para dentro, né? Um aprendizado de fora para dentro. E no caso, como a gente também aqui, a gente está falando Tacla Labs, é uma operação enxuta, a gente sempre tenta também instrumentar, trazer essas ferramentas e iniciativas para as equipes e para os colaboradores também, e trazer esse conhecimento e tentar aplicar na prática. Então, não consigo aprofundar muito mais. Você buscaria universidades para trabalharem com você, por exemplo? Sim. Para fazer, eu tenho alguma coisa, né? Tenho uma dor aqui que eu preciso resolver, porque a universidade também pode, né? Com conhecimento científico trazer um pouco mais de rigor, quem sabe, de conhecimento, né? De resultados comprovados. Você faria isso ou esse é um caminho que você não escolheu adotar ainda, né? É que a gente também está num processo de transformação na empresa que a gente, obviamente, ainda é uma empresa familiar, estão muito próximos e a gente ainda vai continuar a ser. A empresa, a gente sempre, o Grupo Tacla vai ser familiar, mas a gente também está em processos de amadurecimento de setores, amadurecimento de processos e com certeza é uma opção sim. Até o momento não ocorreu, mas a gente tenta, que nem a inovação, a gente pega projetos específicos, alguma dor específica, mas com certeza é um caminho assim de estar próximo da faculdade, da universidade, que é onde a gente consegue também atrair e reter talentos que consigam adentrar e crescer dentro da empresa. Sim. Acho que, desculpa te interromper, mas só para complementar para você perguntar também. Essa questão de reter talentos, né, hoje com o que a gente fala de inovação, né, na outra startup que eu sou sócia, a gente, enfim, já tem funcionários e tal, e a maioria dos funcionários é a galera jovem, né, que quer viver nesse ambiente de startup, mas a gente vê que falta conhecimento sobre esse mundo de empreendedorismo. Com certeza.
não sabe o que é empreender, não sabe o que é uma startup, não sabe o que é inovação, não sabe que né, essa questão das metodologias, de erros, de acerto, de agilidade, de que, cara, se você tá numa startup, um dia você vai fazer uma coisa, no outro dia você vai fazer a outra e tá tudo bem, né? Não é aquela coisa engessadinha, às vezes, de eu sou do jurídico, eu sou do financeiro, eu sou... Então, e aí eu vejo muito o papel da universidade, né, em formar esses jovens, por exemplo, faculdades e universidades. Hoje, né, eu já sou formada há muitos anos, mas a gente vê já as universidades alcançando isso, né, essa corrida, digamos assim, né, de trazer esse tipo de conhecimento, de educação para os jovens, para que eles se preparem para o mercado. Hoje não é só o mercado tradicional, né? A gente está falando de um mercado hoje completamente diferente. O Brasil, ele é um polo empreendedor. Assim, sempre foi empreendedor, mas quando eu digo de startup, né? A gente virou um país referência, né? Com unicórnios, com números crescendo, de startups nascendo, de investimentos e tal. Mas eu ainda vejo essa dificuldade desses jovens talentos em, às vezes, absorver esse mundo de startup de inovação. Sabe? Ou seja, se eu entendi, Tetê, não é só conhecer a respeito, tem que ter uma vivência no ambiente da universidade. Se você tivesse aqui também pessoas que já tivessem passado por uma vivência do que você precisa que aconteça aqui, isso seria uma formação. Com certeza, e o próprio setor educacional está se transformando, porque o profissional do passado também não é o profissional do presente e nem vai ser o profissional do futuro. Então as próprias iniciativas de educação, empresas de educação, estão se transformando, que eu acho que exatamente o TD falou da questão da vivência e experiência. É verdade. Porque muito também do que aprendi na história familiar aqui do nosso grupo, tudo que muitas vezes também colocar a coragem nas costas e tentar errar, e acho que isso que muitas universidades estão querendo trazer também para a experiência do aluno. Então essa é uma coisa que está acontecendo. Né? Colocar coragem nas costas. Colocar coragem nas costas. É isso? É o mote da família? Não, é questão de, como pode dizer, que também é sempre do exemplo também, desde que meu avô veio imigrante da Síria na década de 30, sempre foi nas universidades, sempre tá lá, empreender, mesmo quando tudo tá ruim, buscar oportunidades, e é isso. A vida também é tentativa e a gente conseguir dessas adversidades aprender e também arriscar. Porque arriscar acho que é uma coisa muito importante e que você vê, muitas pessoas têm medo. Então acho que arriscar é uma parte importante aí, tanto nesse mundo, acho que ter uma startup acho que é um grande risco, como todo mundo sabe. Né? Sim, né? Podia estar aí numa vida, né? Que com talento tem, né? Para estar trabalhando em, né? Mas dá para ter coragem com o pé no chão também, claro, esse é o paralelo que muita gente quer empreender, mas pula etapa, né? Que a gente estava comentando antes. Legal. Tetê, coragem nas costas, você, o que você diz aí? Olha, eu vou roubar essa do Gustavo, mas eu acho que além de coragem de empreender, que enfim, né, que a gente sabe que é um desafio, eu acho que resiliência, né, eu sempre falo isso, pode parecer clichê, né, mas é uma montanha-russa, não tem como. Tem dias, eu acordo todo dia e falo, cara, ou eu faço isso ou ninguém vai fazer, e eu acredito na mudança que eu tô trazendo, né, mas é mais balde de água fria do que balde de água quente. Então é aprender a tomar banho gelado e acordar no dia seguinte, fazer tudo de novo e acreditar no propósito que você está fazendo, né? Eu sempre falo, tem muito empreendedor de palco, né? Que gosta de falar que empreende, mas que não necessariamente está trazendo uma solução para uma dor real, que, enfim, né? Que não está trazendo transformação. Então eu acho que a resiliência e acreditar naquilo que você quer fazer e que você vai trazer um pouquinho mais de coisa boa aí seja no Brasil ou fora, para onde você está trabalhando, é o que faz a gente continuar todo dia, né? E acreditar que realmente, porque eu poderia estar trabalhando, eu tenho 36 anos, poderia já estar num cargo de gerente, né, em alguma grande empresa, se eu tivesse aí como os meus amigos há 10, 15 anos trabalhando no mesmo lugar. Mas eu escolhi esse caminho de empreender porque eu acredito que eu posso fazer a diferença, e
e aprendi a tomar banho frio. Aprender a tomar banho frio é bom, hein? Aprender a tomar banho. Coragem nas costas, gente. Banho frio. É isso. E também a capacidade de mudança. Você também, em toda a jornada empreendedora, você vai encontrar desafios, vai encontrar necessidades de mudança, adaptar o produto, o negócio para ir para frente. Então, acho que teve vários itens que a gente comentou, mas são alguns pontos que a gente pode dizer que são relevantes. Sim, com certeza, com certeza. E fazer parte, né? Acho que se jogar nessa rede e acreditar realmente, né, que a inovação faz diferença. Eu também, como empresária, né, vejo que à medida que a gente tem a convicção de que a gente tem um produto, né, ou uma solução, ou que você quer fazer com que aquilo dê certo, né? Você vai colocar coragem, realmente, né? Banho frio muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Mas a gente faz isso com as pessoas que ajudam a mornar o banho, né? Coloca mais gente na banheira, a água fica mais quente. Então assim, então é coragem realmente, né? E de algum modo uma obstinação, né? Você vai fazendo e tenta e... Quem tem no sangue essa vontade, assim, é difícil parar, né? Mesmo quando acha que não vai dar certo, você arruma de algum lugar uma motivação para continuar e vai, né? Empreendendo a sua própria empresa, né? Como vocês dois têm, mas também trabalhando, né? Como inovador dentro de uma empresa, né? Você tem gente inovando com você, você também, né? Então, se juntar com gente que gosta de fazer, que tenha, né? E também ser 100% focado em resolver uma dor, em um problema. Que geralmente muita gente, minha ideia é boa, mas... Não resolve nada. Não resolve nada e ideia vale 10 centavos a bacia, né? É outro ditado, né? Então tente resolver, achar uma dor, encontrar um nicho, porque você vê muita gente querendo empreender, mas putz, na minha cabeça a ideia tá boa, mas você vai falar para ir para outro na prática... Ninguém compra. Ninguém compra, é outra realidade. Ninguém compra, não dá certo, né, Gustavo? Uma outra coisa relevante para lembrar. Então eu vou agradecer a vocês dois pela nossa entrevista, Gustavo, TT. Foi uma conversa super legal. Sempre que eu entro nessas conversas, eu imagino que vai ser de um jeito e daí vai por um outro jeito, e o jeito que foi aqui foi muito bom. Muito obrigada. E espero que vocês nos acompanhem nas nossas redes. Temos uma quantidade de entrevistas já realizadas, outras que vão se realizar, e a gente está trabalhando sempre trazendo conteúdo sobre inovação e conversas sobre inovação. Muito obrigada e até mais!